vitória. Sinta o varão de branco, em sua vida ele vai tocar. Deixa ele derramar teu coração, e a chama do Espírito te aqueça constante. Vamos dizer graças a Deus. É um desejo de ver a igreja em chamas. Você precisa ter vergonha, não precisa ficar pensando que não deve fazer, porque quando Deus te tomar, você vai ver o que é a coisa. Dentro da coisa correta, da maneira correta, nós estamos esperando do Senhor um grande derramamento do Espírito Santo, com sinais e maravilhas em nosso meio. Nós cremos na mensagem, nós cremos na Bíblia Sagrada em primeiro lugar. Muito bom, que Deus possa abençoar. Você não sabe o que é passar uma semana tensa, uma semana com dificuldades, todos na luta, e chegar num domingo e poder deixar escapar a pressão. Deixar escapar a pressão. Que Deus te ajude cada dia. Que esses louvores continuem desta maneira, que você possa, com certeza, deve ter ouvido que Deus falou há poucos dias atrás. Ore por essas moças que estão tocando, ore por quem tem desejo de aprender, ore por aqueles que estão dirigindo os cânticos, que Deus vai colocar a coisa em ordem como é para ser. Amém? Que Deus unja vocês a cada dia. Assim fica difícil de começar. Mas estamos agradecidos, felizes por mais uma vez estarmos na casa do Senhor. Hoje eu quero fazer algo diferente. Eu trouxe aqui, foi enviado para mim a mensagem A Marca da Besta. Nós já temos umas duas, né? Mas foi pregada em outra data, eu acho. Nem olhei a data ali, mas eu creio que sim. Então o que eu quero fazer nesta manhã? Eu quero que as famílias sentem e leiam junto comigo. Acompanhem a leitura junto comigo. Eu não vou ler tudo, claro, os parágrafos que eu tive inspiração. E vocês leiam, a hora que eu pular os parágrafos, vocês pulam, me acompanhem, para vocês me acompanhar. E para vocês me acompanhar. E depois vocês terminam de ler em casa, com a família, no culto doméstico. Onde nós parar, vocês continuam lendo em casa com a família, na hora do culto doméstico. Não sei que horas vocês fazem, como é que vocês fazem. Às vezes é o casal só, e às vezes tem filhos. Vocês que sabem como é que vocês vão fazer, tá bom? Então gostaria, irmão Adriano, não sei nem, irmão Adriano, se não é bom que por nós estarmos aqui em família, os diáconos também sentar com suas famílias,
né? Deixa só o da porta acompanhando, e o da porta vai ter que sacrificar, né? Porque tem que cuidar, o policial que está cuidando ali, mas daí reveza com ele algum. Aí, então tá aqui, irmão Paulo, você distribui para as famílias, que as famílias sentem juntos para ler a mensagem. Você dê uma aí para cada família, né? Aqui, a irmã Luísa. Você vai sentar com a mãe? Senta com a mãe. Irmão Oséias, irmão Natan, irmão Luiz. Tem mais aqui, irmão Paulo, viu? Tem mais aqui. Ali tem as irmãs. Então teremos às 3 horas um companheirismo, né? Vai ser muito bom. Estou crendo que vai ser muito bom. O Oséias aí tá. Sobrou umas aqui. Põe lá na frente daí, irmão. Põe na frente para os irmãos que. O irmão Sabino tem uma, a irmã Elza tem outra ou não? Você só tem uma? Dá uma para o irmão Sabino ali, irmão. Se alguém mais precisa de uma ali, ó. Usa aí, irmão Paulo. Depois daí, o que leva uma por família, que sobrar, coloca lá. Mas se alguém quiser usar sozinho a literatura. Ali dá uma para a irmã Luísa ali também, ó. Depois ela devolve. Leva uma por família. E assim nós vamos ser abençoados. Muito bem, vamos nos pôr de pé e ler a Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 24, verso 24. E depois Apocalipse, capítulo 13, 11 a seguir. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Note que, se possível, mas não os escolhidos não serão enganados. Apocalipse capítulo 13, verso 11 a seguir. A besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam o adorem. Ou adorem, melhor dizendo, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes, o que nós lemos lá que os falsos cristos fariam? Sinais. Aqui diz, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Uma manda e as outras obedecem. Uma dá autoridade para as outras. E as outras lhe adoram, representando ela, a maior. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui, a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de homem, e o seu número é 666. Nós vamos então meditarmos um pouco na palavra. Sentai-vos, por favor. Nesta mensagem, a marca da besta, o profeta diz que ele entraria de uma maneira mais amadora, ele usa a expressão, para entrar nessa mensagem sobre a marca da besta, porque é muita coisa que passaria semanas e semanas e ficariam às margens. E ele diz, eu ainda não citei o parágrafo, porque eu vou só comentar, depois quando eu entrar eu falo para vocês aonde eu vou começar. Ele diz aqui no parágrafo 18 que às vezes ao falar com uma audiência mista, como temos hoje, tanto homens quanto mulheres, às vezes usamos parábolas para se fazer entender. Pode parecer que talvez eu diga algo que não seja apropriado entre um grupo misto de pessoas. Mas se você estivesse sentado em um consultório médico, eles o fariam você e você iria ouvi-lo. Não importa se você é um adolescente, um rapaz, ou seja quem for, e estamos na casa de Deus, onde devemos ter mentes e corações limpos. E se não tivermos, o nosso lugar é no altar. Isto é certo. No 22, você pode começar a me acompanhar. No parágrafo 22, ele diz: a mente carnal, ouçam, o homem em sua condição carnal, ele nunca pôde entendê-la. De forma alguma, é impossível, pois as coisas espirituais para a mente carnal são loucura. É impossível, diz a Escritura. E o contrário também. Assim sendo, devemos ter uma mente espiritual. E assim, ao abordar o assunto, vamos tomar algo do Velho Testamento, para que até mesmo os bebês recém-nascidos, os filhos em Cristo, possam ser capazes de compreendê-lo, de entender, à medida que mostramos por parábolas, como isto aconteceu. Porque, aqui no 23, ele diz assim, eu digo, recorde, todas as coisas do Velho Testamento foram uma sombra das coisas por vir. Hebreus 11:1. Tendo a lei uma sombra dos bens futuros, uma sombra, ou melhor, Hebreus 10:1. A lei tendo uma sombra dos bens futuros. Portanto, eles ofereceram um cordeiro no Antigo Testamento como uma sombra de Deus oferecendo o cordeiro de Deus. Todas as coisas sendo uma sombra. E então, se esta grande e importante predição aqui da Escritura, certamente Deus nos dará uma prefigura de como isto sucedeu. Eu penso que é tão lindamente tipificado nas Escrituras e dada por inspiração. Aí ele diz, poderíamos voltar a Êxodo, e poderíamos voltar a Levítico no capítulo 21 e encontrar o ano do jubileu. E ir a Êxodo, eu creio, por volta do capítulo 6 e assim por diante, e tomar isso de muitos lugares. Ele está dizendo isso, tudo que tem escrito ali, são tipos para algo que estava apontando para algo que iria acontecer. E ali ele está falando do ano do jubileu. Em Êxodo também fala dos escravos. E nós vamos ver isso aqui nesta mensagem. E vai bater certinho conosco hoje. Vejam. Mas agora nós, como somos salvos? Pela fé sois salvos. Isso é pela graça.
nada que você possa fazer, nenhuma coisa que você possa fazer para ser salvo. Se você pudesse fazer, então a morte de Cristo seria em vão. Não é o que você come, o que você bebe, como você se veste, isso, aquilo outro, mas pela graça sois salvos por meio da fé. Agora, claro que a sua fé, eu estou comentando, claro que a sua fé em Cristo é que leva você a fazer as obras de um cristão. Aqui, isso é a explicação. Veja, e Deus, por sua graça soberana, preordenou, falou sua palavra, sua vida e existência antes que o mundo fosse formado, e por sua mente infinita, soube o que você seria ao final. Assim, pois, a graça o constrangeu, eleição e predestinação. A graça o constrangeu, o amor o constrangeu para projetar a graça soberana à terra, para fazer uma provisão para salvar você. Se ele viu que você desejou ser salvo, então Deus, através de seu amor, de seus grandes atributos, não permitiria que ele fizesse nada mais. Se Deus é amor, e vendo diante dele um grupo de pessoas que ia se perder, cabe ao amor tomar o lugar para fazer uma via de escape. Ele deve fazê-lo, seria contra a sua natureza não fazê-lo, então ele abriu um caminho. Você entende o que é a predestinação? Não é que eu salvarei o fulano e deixarei o outro, como nós estávamos comentando, irmão Zé. Eu salvarei fulano e não salvarei aquele. Não, ele viu por presciência que haveria um grupo. E esse grupo eu tenho certeza que você estava, que eu estava nele. Ele viu que haveria um grupo de pessoas escravizadas, mas que teriam desejo de serem salvas. Veja, e então à medida que ele abre o caminho, ele também coloca diversos marcos, avisos, com tudo que lemos ali, irmão Wagner. Apocalipse é símbolos, é tipos, tem que ter mente espiritual para entender. Nós lemos ali que seria tão parecido com o quê? A marca da besta na mão, na testa, nós vamos ver a marca na mão direita. Por que na mão direita? Aonde você cumprimenta alguém? Com o que você faz um contrato? Com o que você faz um pacto? É pegando na sua mão, fechado o negócio, irmão Sabino. É na mão direita. Então essa marca na mão é sinal de companheirismo, é sinal de união de igreja, é sinal que a mãe vai dar poder para as filhas, que também, em recompensa ao poder ganhado, que são as denominações, farão uma imagem para a besta, representarão a besta. E a mão, e na testa, com que sinal, com que maneira, irmão Celso, vai conseguir apertar a mão do outro e ter companheirismo? Através de uma doutrina, na testa, na mente, irmão Jair. Isso tem que ser espiritual para entender. Então está aí, então o sinal, a marca da besta, não é um chip, a marca da besta não é uma tatuagem, a marca da besta é um sinal de apostasia, ou seja, estar contra a palavra, mudando a palavra, tornando fácil o caminho, liberando para ter povo perto, até porque a besta saiu da água e a outra da terra, da água é povos, no meio dos povos, da terra falando de lugar, sete montes. Meu Deus, se nós pudéssemos, por isso que o Bom Branco diz que o tempo é curto, por isso que eu prefiro ler com vocês. Oh, meu Deus. Então ele segue dizendo, então, 25, então à medida que ele abre o caminho, ele também coloca diversos marcos e avisos, luzes vermelhas e assim por diante, enquanto caminhamos pela vida. Bem, até mesmo a lei da terra estabelece sinais de parada, luz vermelha, luz verde, para ajudar a salvar nossa vida mortal. Eu estou lendo meio rápido, não, irmãos? Tá bom assim? Ou talvez até meio devagar, mas é meu jeito, né? A Manair, quando eu começo a ler uma página, ela já está lá no final quase.
Veja, e ele diz assim: isso é apenas um sentimento da raça humana, colocar sinais, ajudar um ao outro, uns pelos outros. Quanto mais o Deus do céu tem colocado um sinal de advertência, sinais para que nós desviemos dessas coisas. E hoje estamos abordando o tema relativo a um dos sinais de vital importância. Grandes barreiras foram derrubadas, assim, uma marca. A Bíblia fala que a marca da besta seria conhecida na mão ou na testa. E eu já ouvi isto predito de diversas maneiras, que eles tatuariam um sinal em sua mão, um sinal em sua testa. Bem, eu não creio que isto esteja correto com as Escrituras. E haverá um grupo de pessoas que serão marcadas com o destino ao inferno. E haverá pessoas marcadas com o destino ao céu. E essas duas marcas correm lado a lado. E vai ficar tão tremendo, ouçam, tão pressionando, pouco antes da vinda do Senhor. Tão pressionado pouco antes da vinda do Senhor, que você terá que ter uma marca ou a outra, ou haverá um boicote. Você não poderá comprar nem vender. Observe, agora isto começa. Como isto começa? Como isto começa? Bem, estas duas grandes coisas têm trabalhado nas igrejas por anos. Por anos. Agora, olhe, Judas era o anticristo. Sabemos disso, quem sabe que era? Ele era esse. Ele não era aparentemente contra Cristo. Veja, foi-lhe permitido que fizesse sinais para enganar todos os homens. Então, não é uma coisa contra. Em Mateus nós lemos que era tão parecido que, se possível, enganaria os escolhidos. Veja, e aqui o profeta está dizendo, olhe, Judas era o anticristo. Nós sabemos disso. Ele era esse. E ele não era aparentemente contra Cristo. Aparentemente, ele era por Cristo. E a Bíblia diz que nos últimos dias, aqueles dois espíritos estariam tão próximos um do outro, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. E como o Espírito de Deus, desde o princípio, finalmente operou? Como ele operou? Descendo até Moisés. Vocês creem que Cristo estava em Moisés? Certamente, Cristo estava em José. Bem, ele retratou Cristo perfeitamente. Nasceu, foi amado pelo Pai, odiado por seus irmãos, vendido por praticamente 30 moedas de prata por seus irmãos. Ou melhor, foi lançado em um poço, supostamente morto, foi levantado e se assentou à direita de Faraó, a maior nação do mundo. Quando ia passando, eles dobravam os joelhos. José está se aproximando. Um tipo perfeito de Cristo, como seus irmãos lhe foram dados a conhecer, como choraram e disseram, este é o nosso pecado, e como isso retratou letra por letra a Cristo. Vejam Davi, o filho de Davi. Cristo era o filho de Davi. Cristo em Davi, odiado, desprezado, rejeitado por seu próprio povo, destronado. Subiu a montanha olhando para trás, chorando, porque seus próprios filhos amados o haviam rejeitado e destronado. E ele chorou sobre Jerusalém enquanto subia. Um tipo perfeito de Cristo, o filho de Davi, sentado no Monte das Oliveiras, rejeitado por seus próprios amados, e sentado ali em cima, chorando sobre Jerusalém, ele disse, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintos debaixo das asas, e não quiseste? Bem, o que foi isto? O Espírito de Deus trabalhando através dos profetas, até que venha a plena manifestação em Jesus. Ele era Deus manifestado em carne. O espírito do anticristo desceu através dos mestres religiosos. Veja, Cristo trabalhando,
através de seus profetas. E aí sai outra coisa parecida. O espírito do anticristo desceu através dos mestres religiosos. Desceu através de Caim, Nimrod, e veio descendo através de cada um, até que finalmente se manifestou em um personagem chamado Judas Iscariotes. Bem no tempo em que Cristo foi manifestado, Judas entrou em cena. Veja como é paralela a coisa. Quando Cristo foi manifestado, Judas entrou em cena. Bem no tempo que Cristo saiu da terra pendurado em uma árvore, Judas saiu da terra pendurado em uma árvore. Ei, meu Deus! Exatamente no tempo em que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes para a igreja, o espírito do anticristo seguiu. São João 1. João 1 diz: amados, não creiais a todo o espírito, porque o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, veja, já está no mundo. Ele já estava no mundo. A marca não vai vir, o anticristo não é que vai chegar ainda, ele já estava lá, ele já está aqui. Anticristo, antipalavra. Veja, e João falou assim, olha, ele já está no mundo, fazendo o quê? Operando entre os filhos da desobediência. Que sejamos obedientes, para que o Espírito do Senhor Jesus Cristo opere em nosso meio, opere em nossa vida. Caso contrário, seremos marcados e estaremos sendo usados por um espírito de desobediência. Veja. E então, quando eles começaram novamente, eles vêm e se manifestam no ano 1 depois de Cristo. No princípio, eles saíram ao mesmo tempo, e ambos os espíritos estão operando aonde? Na igreja. Chamando uma igreja para um lado ou para um outro. E os dois, não falhem em entender isso. Ambos são religiosos. Ambos são muito religiosos. Vamos fazer o trajeto de volta ao princípio. Caim e Abel. Judas e Jesus. Ambos religiosos, ambos adorando. Vocês entenderam? Como Caim matou Abel no altar. Judas enganou e entregou a Cristo, e ele foi morto no altar. E aqui vem os dois espíritos avançando, e eles são religiosos, os dois. Espero que vocês compreendam. Há um caminho que parece direito, que Deus me dê graça para sempre ficar ao lado dele. Ao longo do tempo, aqui no tabernáculo, independente do que as pessoas pensassem, tenho tentado permanecer exatamente na Escritura. Eu amo as pessoas, mas às vezes você tem que feri-las, porque a igreja é a casa de correção. O tribunal de Deus está em sua igreja. Observe, religiosos. Jesus disse aos fariseus, aos líderes religiosos daquela época: vós sois de vosso pai, o diabo. Se tivesses me conhecido, teríeis conhecido o meu dia também. Pois bem, agora voltamos ao nosso tipo. Agora vamos pegar um tipo. O profeta diz aqui, nós vamos entender perfeitamente. No meio de toda a confusão, o espírito do anticristo começou operando lá no jardim do Éden, fazendo o quê? A coisa parecida, tirando um pouquinho, conseguiu enganar a Eva. Mas sempre Deus tem traçado um caminho para tirar seus filhos da confusão. E nesta hora não seria diferente. Temos uma mensagem que está chamando os filhos de Deus para saírem da confusão, saírem do engano religioso. Mas só que quando a pessoa não quer ouvir, ela é selada fora disso. O diabo sela os seus ouvidos e ela nunca mais pode ser livre. Mas você foi livre.
eu fui livre, e pela graça nós conseguimos ver. Você pensa, irmão Luiz, nós pensamos por que o diabo tem tanta raiva de nós. Você tem que dizer graças a Deus, porque ele é nosso inimigo. Se tem um povo do qual ele não gosta, é você, irmão, é você, irmã. O resto estão tudo de acordo. O resto ele tem que dar vida mansa, ele não tem que atrapalhar mesmo. Ele tem que tentar atrapalhar aqueles que são uma ameaça para ele. Aleluia, creia nisso. Deus não gosta de ver crente murmurando. Você pode ver como aquele que é mais posicionado, mais ele luta, mas mais vitória ele tem. Pode ter certeza disso. Aleluia. Talvez à tarde nós vamos ver alguma coisinha sobre seja homem. Talvez. Quando Davi falou para Salomão, seja homem, meu filho. O que é isso? O que é isso? Ele não era? Vamos ver. Eu disse lá em casa essa semana para os irmãos, essa mensagem não é para menino. Força de expressão, você sabe, claro que é para os filhinhos. Eu estou dizendo, não é para menino. Essa mensagem é para homem. O profeta diz que quem ficar ao meu lado fica num lugar difícil. Não, quero ficar num lugar bom. Bom para nós só o céu. Lá vai ser maravilhoso. Aonde eu parei, irmãos? Obrigado. Pois bem, voltemos ao nosso tipo. Agora, foi dado um bonito tipo, que depois de começar hoje, que desejo começar hoje, a marca da besta. Agora, no Velho Testamento, a Bíblia diz que devia haver um jubileu de 50 anos, que era 7 vezes 7 anos. No 49º ano, era para estar preparado. E o 50º ano era o ano do jubileu. 50 significa jubileu. Isso era isso, melhor dizendo. 50 é o número do jubileu de Deus. A palavra Pentecostes significa 50. Foi o derramamento do Espírito Santo no final dos 50 dias. Era também o fim do 50º ano. Jesus veio para prefigurar, ou melhor, para avisar o povo do vindouro ano do jubileu. Ah, meu Deus, agora nós vamos regozijar. Porque Jesus expressou chegou ali no livro de Lucas, capítulo 4, mas se não me falha a memória, ele pega a escritura de Isaías, e ele abre aquilo e diz hoje tem se cumprido essa escritura. Que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. O que é isso? Para pregar o Evangelho no dia aceitável. O que é isso? Você sabe o que é isso? Vamos ver agora e vamos regozijar. Veja, Jesus veio para prefigurar, ou melhor, para avisar o povo do vindouro ano do jubileu. Ele entrou na sinagoga em Cafarnaum, sentou-se, tomou a escritura e abriu em Isaías 61 e leu esta escritura. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos, dar vista aos cegos. E quando terminou a leitura, ele se assentou e devolveu a escritura ao sacerdote e disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Vocês veem? Pois ele estava dando o aviso acerca do derramamento efusivo do Pentecostes que estava por vir. Você captou? Para pôr em liberdade todos os que eram escravos do pecado e estavam amarrados. Isso é o que o Pentecostes faz, irmão. Ali que Jesus estava mostrando o tipo que foi no jubileu, nos 50. Ele estava mostrando aqui, amigos, vocês que estão ouvindo, sacerdotes, está aqui, Isaías falou, que o Espírito do Senhor é sobre mim para pregar o ano aceitável. Eu estou lhes avisando que está chegando a hora do Pentecostes, que vai ser 50.
E como lá no Antigo Testamento era ano de liberdade, o Pentecostes vai pôr pessoas que estão escravizadas no pecado em liberdade. Ele estava avisando isso, irmão. E olha onde nós estamos hoje. Oh, meu Deus. Deus é maravilhoso. Veja, ele estava dando aviso acerca do derramamento efusivo do Pentecostes que estava por vir, para pôr em liberdade todos os que eram escravos do pecado, estavam amarrados. Agora, ao despontar este ano do jubileu, era para ser anunciado em todas as terras. Uma trombeta deveria soar, e essa trombeta faria distinção, ou melhor, a trombeta era o som do 50º ano que permitia que cada escravo que fora comprado ou se tornara pobre, tão pobre que não podia cuidar dos seus, ele havia caído sob a carga, e seu dono, por sua dívida, o comprara e colocara no campo como escravo, e ele tinha que o servir, pois era pobre demais para se redimir. Veja, oh meu Deus, está falando da nossa salvação. Mas Deus disse: lembrem-se, uma vez vocês foram escravos no Egito, e eu os libertei. Portanto, ao soar da trombeta, todo escravo, não importa se como tal esteja há muito tempo ou há pouco tempo, tem liberdade de retornar à sua família, retornar ao seu povo e ficar livre de todas as dívidas, pois é tempo de jubileu. Não se deveria nem mesmo plantar milho. Sempre que o campo produzisse, era para se viver nele. Não se deveria podar a vinha, nem nada. Os pobres da terra deveriam comer dela, um tipo muito bonito do milênio. Observe, cada escravo, quando ouvia o som da trombeta, podia largar sua enxada, ou o que quer que estivesse usando no trabalho, e dizer: eu sou um homem livre, eu não consegui me redimir, mas Deus, por sua graça, declarou um ano de jubileu. Portanto, creio em Deus e não tenho mais que trabalhar. E as leis da terra o declararam livre. Que belo tipo dos dias atuais. Nós, pobres estrangeiros, nada podíamos fazer, nada, irmão. Veja, aqui quando o jubileu tocava, o ano do jubileu, a trombeta soava, aquelas pessoas poderiam ser devolvidas aos seus parentes. Você pensa na alegria, irmão Adriano? Quanto tempo a pessoa estava escravo, podia voltar para o seu lar, para os seus familiares. E quando a trombeta desse evangelho soou em nossos ouvidos, o Espírito Santo fez uma lavagem em nós e nos devolveu. Mulheres receberam seus maridos santificados, sem vício, sem bebidas, sem cigarro. Mães receberam filhos sem droga, libertos da droga. Veja, que ano de libertação que chegou para nós. A trombeta do evangelho soou, e nós podemos olhar para os vícios e dizer: nós estamos livres. Nós olhamos para aquilo que nos escravizava, que nós tentávamos, não conseguia. Mas o Espírito Santo chegou com a mensagem, nos deu coragem, limpou o caminho, e nós nos tornamos livres. Fomos recebidos, lares restaurados, famílias restauradas, através do som da trombeta. Oh Deus, cada escravo que ouvia o som podia largar tudo. Nós ouvimos o som, e Deus abriu um caminho para nós. Que belo tipo dos dias atuais, nós pobres, não podíamos fazer nada. Se guardarmos cada sábado, cada lua nova, deixarmos de comer carne, se guardarmos todos os tipos de dias e fizermos todos os tipos de sacrifícios religiosos, oh Deus, pagando promessa, andando com a imagem nas costas, caminhando de joelho, indo a pé pagar promessa, mas não precisava disso. O evangelho soou, ele já pagou tudo por nós só temos que aceitar e crer. Oh, nós estaremos sobrecarregados, somos vendidos ao pecado,
nossos pais nos venderam ao pecado no jardim do Éden e nós estamos presos sob os laços do pecado como escravos do diabo. Nascemos em pecados, fomos formados em iniquidades, viemos ao mundo falando mentiras. Não há nada que possamos fazer para nos ajudar, porque toda a nossa constituição, toda a nossa natureza e tudo que somos é pecado. Mas quando chega o tempo do jubileu, nós somos livres. Oh, e a trombeta é o Evangelho, as boas novas. A trombeta era o Evangelho naquela época, as boas novas. Você já não está mais preso, você não tem mais que viver em pecado, você pode ir para casa e ser livre, já não tem nenhuma dívida. Oh, irmão, toda a proclamação da emancipação é assinada e você está livre. E hoje, quando um homem ouve as boas novas, Cristo morreu em seu lugar, não há nada que você possa fazer, Cristo pagou o preço, o Evangelho soa. Oh Deus, que maravilha! Que maravilha o amor de Deus para conosco, irmão Paulo. Preso no pecado, sem poder sair, até mesmo queriam fazer força, fazia projeto, eu vou sair dessa vida, porque tinha uma alma ali dentro de nós sofrendo, clamando, mas não sabia como, não sabia o que fazer. Mas quando o Evangelho chegou, irmão Rodrigo, nós levantamos a mão, nós abrimos o coração e hoje nós somos livres. Caminhe livre, seja feliz, você é livre. Oh, irmão, aleluia. Você pode largar cada cigarro, cada fumo de mascar, cada garrafa de uísque, tudo que está te prendendo. Você olha para isso aí e diz, isso me prendia, hoje não prende mais, eu sou livre. Aleluia. Cristo libertou, amém. Vocês são um povo livre, já não tem que ir mais. Oh, irmão Luiz, só quem sofreu nas mãos do vício sabe dar valor à liberdade. Irmão Rodrigo lembra, campanha, não caiu ninguém hoje, mas Deus levantou um e está até hoje de pé. Aleluia, isso é tremendo, isso foi uma palavra usada em uma campanha que fizemos lá no bairro. Já tem quantos anos? 14 anos. Saímos de lá na euforia. Alguém perguntou, pastor, hoje o culto foi bom, mas não caiu ninguém, né? Não expulsou um demônio, não caiu de ninguém. O pastor falou assim, não caiu ninguém, mas Deus levantou alguém. E levantou. E hoje nós temos testemunho, 14 anos de pé, caminhando, como homem, tendo seus momentos de fraqueza, momentos de alto, de baixo, como eu e você temos, mas de pé, com a mão levantando. É assim que o eleito se posiciona. Oh Deus, veja, você pode largar o cigarro, você pode largar cada garrafa de uísque, tudo que está te prendendo e dizer eu sou livre. Essas são as boas novas. Cristo me libertou. Cadê aquela vaidade, irmã? Cadê aquela mulher vaidosa? Aonde está? Eu sou livre. Cadê aquele homem viciado? Eu sou livre. Cadê aquele homem brabo, aquele homem valente? Eu sou livre. Se foi. Aleluia. Ele nos libertou. Nós não precisamos andar escravizado mais. Aleluia, eu sou livre. Estas são as boas novas. Cristo me libertou. Vocês são um povo livre. Já não tem que ir mais. Você já não tem mais que servir ao diabo. Você pode ser livre se desejar ser livre. Se desejar. Agora você não tem que beber. Você não tem que se comportar mal. Está tudo no mesmo nível. Você não tem que beber, você não tem que se comportar mal. Não tem que maltratar sua esposa. Não tem que xingar. Eu estou lendo, você está lendo? Acompanhando comigo? Não tem que maltratar sua esposa, não tem que xingar, não tem que mentir, não tem que roubar, não tem que estar preocupado.
assim, pois você tem os recursos lá de cima, que nunca foram explorados. Quando todos os recursos aqui terminou, não tem mais o que fazer. Você olha para o seu lar e diz, não tem o que fazer mais. Você olha para o amontoado de dívida e diz, não tem o que fazer mais. Você olha para tal coisa e não tem o que fazer mais. Mas, irmão Adriano, você olha lá em cima, tem recurso que não foi explorado ainda. Ah, Deus! Tem recurso que ainda não foi explorado. Comece a explorar nesta manhã. Comece a explorar. Comece a bater. Que a Bíblia diz, aquele que bate abre. Aquele que busca encontra. Aquele que pede recebe. O nosso Deus não é limitado. O nosso Deus tem bênção para despejar na sua vida. O nosso Deus pode mudar a sua vida. O nosso Deus pode mudar a situação mais difícil e tornar ela muito fácil para você passar. Aleluia. Eu já tentei de tudo, pastor. Tem lugar que ainda não foi explorado. Talvez seu espírito não te levou lá ainda. Talvez a política da hora. Talvez as vozes. A internet. Talvez aquelas vozes não estão deixando você entrar véu adentro. Mas Deus tem recurso que ainda não foi explorado. E Ele pode te encher nesta manhã desse recurso. Estamos vivendo uma hora diabólica. Não tem o que ver. Seu coração dói com injustiça. Seu coração dói com mentiras. Seu coração vê as tramas. O povo está cego, o povo está cegado. Essa igreja tinha que estar cheia. O povo está apoiando o que não deve ser apoiado. E você fica com essas vozes ao seu redor. Voz do teu trabalho que te atrapalham. Mas nesta manhã Deus te diz, tem recurso que ainda não foi explorado. Feche seus ouvidos para essas vozes. Nós sabemos que é certo e que é errado. Só isso. Não tem que estar debatendo com ninguém. Se a pessoa não tem visão, tem menos revelação com o Deus nacional, deixa que vá. Mas fique no seu posto, não deixe essas vozes entrar no seu ouvido. Deixe o Espírito Santo estar no teu coração, no teu ouvido. Falando para mim também. Se você é alvejado, você imagina eu. Se você é alvejado, se você tem Espírito Santo, como eu tenho, mas você imagina o cargo que está aqui sobre mim, vendo certas coisas acontecendo. Vontade de fazer que nem o profeta diz, pegar minha loirinha e entrar mato adentro. Sabe que é loirinha, né? A espingarda dele. Ele chamava ela de loirinha. Ele disse na mensagem, faz o presente do meu ministério. Ter vontade de pegar minha loirinha, entrar mato adentro. E de lá não sair mais. Oh, Deus, ajuda nós a entendermos essas coisas. É espiritual, gente. Não é nada, não. Você não vai ver bicho de 7 cabeças, você não vai ver dragão de 7 cabeças, você não vai ver fogo sair, você não vai ver, é espiritual. Você não vai ver sinal de chip na mão, na testa, é espiritual. Saia desses companheirismos, do qual vai te levar a ter, se possível, ter a marca. O eleito não tem, mas muitos serão enganados que não são eleitos. Vamos ter que sofrer. Oh Deus, que maravilha, Senhor. Veja, você não tem que estar preocupado, pois você tem os recursos lá de cima que nunca foram explorados, das abundantes bênçãos de Deus, das quais o mundo nada sabe. Você diz, eu tenho que ter um pouco de prazer. Eu tenho que ter um pouco de prazer. Bem, irmão, se você alguma vez ouvir as boas novas da trombeta, os prazeres mundanos lhes parecerão tão pequenos, serão como um metal que soa um sino e como um símbolo que tine. Você não precisa mais disso. Aleluia! Você não precisa mais disso. Mombrana estava indo, alguém disse assim, você jovem como você, vamos fumar um cigarro? Eu disse, nunca. É um jovem como você, vamos para o baile, vamos divertir. Ele disse, eu não vou. A moça olhou para ele, irmão Jair, disse, é um marica. Alguém chamou ele de marica. Ele ficou quieto, passou um tempo, ele saindo por lá,
uma moça lá, ele disse assim, vou te levar onde eu me divirto. Levando na igreja. Se aqui que é a minha diversão. Aqui que é a minha alegria. Aqui que é o meu prazer. É isso que o mundo precisa ouvir de nós. Aqui é o nosso prazer, aqui é a nossa diversão, aqui é a nossa alegria. Oh, irmão, você pode dar glória a Deus, sim. Os prazeres mundanos são tão pequenos. Veja, você não precisa disso. Tão mais grandiosas são essas novas do que os velhos confinamentos da escravidão. As velhas marcas do pecado que faziam com que vocês fossem miseráveis, de olhos arregalados, fumando cigarros, alcoólatras, na rua, com tremores. Você não tem que ir por esse caminho. A trombeta do evangelho soa. Quem quiser venha a mim e beba da fonte da água da vida. Eu vi esta semana literalmente uma pessoa viciada, com tremores, olhos arregalados. Eu vi, conversei. Que Deus liberte essa pessoa, orei por ele. Orei na hora, ele disse, o senhor ora por mim, eu disse, eu oro por você. Oramos ali, a irmã Noemi estava junto, oramos. Viciado, 42 anos. Mas esse Deus, eu falei, esse Deus te liberta e te transforma num homem de Deus. Eu sou prova viva disso. Porém, rejeitar isso. Se um homem dissesse, o evangelho, a trombeta soava, você podia ir embora. O escravo podia ir embora. Podia mudar. Imagina, sair de escravo, voltar para sua família. Ser livre, irmão Adriano. Porém, rejeitar isso. Rejeitar isso. Se um homem dissesse, eu quero continuar como estou. Eu não quero ir. Quero ficar aqui mesmo. Aí eu bato meu pé junto com o irmão Sabino. O que é, vai ser. O que não é, não adianta. Tem que querer. Tem que querer. Você imagina uma pessoa com um monte de lodo aqui e uma água limpa ali. E ser livre para você, escolhe. Ele querer ir para o barro, o que você vai fazer? O que você vai fazer? É questão de sede, é questão de gosto. E a Bíblia diz que Deus está à procura daqueles que o busquem em espírito e em verdade. Aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, da palavra. Veja. Se ele rejeita isso, eu quero ficar. Eu quero ficar aqui mesmo, eu não quero ir. Sabe o que acontecia? Aquele homem era levado ao templo com seu senhor. Ele deveria colocar sua orelha contra um poste e com uma sovela lhe furavam a orelha, e este era um sinal de que ele nunca mais poderia ser livre. Ele tinha que servir ao seu senhor enquanto vivesse, porquanto havia rejeitado as boas novas. Se isto não é um tipo perfeito da marca da besta, as boas novas são o evangelho. Ao rejeitar ouvir o evangelho, seus ouvidos são selados. Você sempre o chamará de fanatismo e dirá, não há nada disso. Esse pastor está fora da casinha, como diz o outro. Não há nada disso. E você estará servindo ao pecado em forma de piedade enquanto viver. Não importa quão religioso seja, você está selado fora da presença de Deus. Essa mensagem é poderosa? Você não tem que amar essa mensagem? Essa mensagem não é dar tapinha nas costas. Essa mensagem é o amor divino sobre nós. O que? Se não quer, o que nós vamos fazer? Ouçam, o que era isso? Cerca de 50 anos atrás, na rua Azusa, na Califórnia, um grupo de pessoas estava adorando a Deus. O metodismo havia se tornado tão formal e indiferente a ponto que não queriam nada do que chamavam de fanatismo. Nada de gritos. Nada de gritos. Eles não gostavam daquele culto assim, sabe? Nós somos contra a desordem. Mas a unção cai e quero ver você segurar.
Aí se você está meio assim, entra junto. Dentro do seu normal, não fabricando. Você fica, se é para tu tá sentindo aquela mesma unção quietinho, amém por isso. Amém, é Deus ali. Mas também se Deus se te impulsionar, quem está do teu lado, que fique quieto, você está tranquilo. Você está sendo cheio disso. Amém? Oh, Deus maravilhoso. Mas ali naquele lugar, um grupo de pessoas estava adorando a Deus. O metodismo havia se tornado tão formal e indiferente a ponto que não queriam nada do que chamavam de fanatismo. Nada de gritos, nada de amém, nada disso na igreja. Eles pensavam que a educação e a reforma reformariam as pessoas a tal ponto que não precisaria mais dessas coisas. Deixe-me dizer, meu amigo, por melhor que seja a educação, por melhor que seja a reforma, isso nunca tomará o lugar do batismo do Espírito Santo. Oh Deus, ajuda nós, Senhor. É o plano eterno de Deus selar sua igreja. E eles saíam às esquinas das ruas, percorriam os trilhos da ferrovia, colhiam um grão de milho por vez e amassavam em uma travessa e faziam bolos de milho para alimentar seus bebês. Eles pregaram o evangelho por todo o país. Foram lançados na prisão, foram ridicularizados, foram rejeitados, chamados de santos roladores e pentecostais fanáticos. O mundo, a América rejeitou isto. E quando fez, seus ouvidos foram selados para o evangelho desde então. O que fizeram? Recusaram-se a beber das fontes da água viva. O que faz com que haja todas essas coisas no mundo hoje? O que faz essas mulheres usarem shorts curtos? O que as faz usar essas blusas transparentes? O que é isso? São filhos famintos. Isto é certo, sedentos. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Jesus disse: não queres vir a mim? Ouça, a razão pela qual fizeram isso é porque têm rejeitado as fontes da água viva e têm bebido de uma cisterna rota de Hollywood. Corretíssimo? Eles receberam através de velhas televisões vulgares e assim por diante. E o próprio plano que fizeram os levou direto para o Éden, onde isso começou. Para nós encerrarmos aqui. O próprio plano disso, quando rejeitaram a palavra, os levou direto para o Éden, aonde tudo começou. O que começou ali? Vamos ver aqui. A América tem recusado a Cristo como seu Deus e tem recebido mulheres como seu Deus. O que tem feito? Elas tiram as roupas e colocam. É uma vergonha para uma pessoa decente andar pelas ruas de qualquer cidade. O que isto mostra? Mostra exatamente o que está no coração da mulher. Aí, irmão Sabino, Jesus disse: pelos seus frutos o conhecereis. Elas têm desonrado a sua feminilidade. Por quê? Porque essa mulher se tornou uma deusa. E no jardim do Éden haviam duas árvores. Uma delas era a árvore da vida e a outra a árvore da morte. E o homem recusou a árvore da vida e aceitou a árvore da morte. E isso é o que o mundo tem feito hoje. Tem recusado a árvore da vida, que é Cristo, e tem feito a mulher seu Deus. Ela é a deusa americana. Isso soa duro, mas eu estou desnudando as mulheres e quero lhes dizer, afinal, aí ele para aqui: eu quero que você continue em casa. Ele para: não, eu paro. Eu quero que você continue em casa, no seu lar, a ler isso aqui, com sua família. Vocês que estão aqui, no parágrafo 54, vá um pouquinho para frente, 54, nós vamos ler até o 57 e encerrarmos. Que coisa! Que tempo horrível estamos vivendo. Olhe ao redor e veja o pecado. Olhe ao redor e veja o pecado. Veja, sim, você não pode ir à reunião de oração. Está calor demais? Está frio demais? Bem, afinal, o pregador prega há muito tempo, muito duro. Mas você pode permanecer vendo aquela velha televisão diabólica dia e noite. Você verá metade das criancinhas. Quando vocês, mães,
deveriam lhes ensinar sobre Cristo. Não depender do professor da escola dominical 15 minutos, uma vez por semana, irmão Ronaldo. Cada criança no país pode dizer quem é David Crockett. Eu posso mudar aqui, irmã Noemi, e dizer: cada criança sabe de TikTok. Cada criança sabe como é que chama aquilo, Adriano, que o senhor expulsou da sua casa lá? Lucas Neto. Cada criança conhece Lucas Neto. Cada criança conhece quer ter cabelinho frisadinho com marquinho de Homem-Aranha e não sei o que mais. Cada criança conhece. No país, irmão Jair. Ele segue aqui. Cada criança no país pode dizer a respeito disso. De onde vem aquela idade? Aquela idade tinha quando matou seu urso. Era uma história que ele tinha lá. Mas não há uma única vez em 100 que possa lhe dizer como Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. Esse é o tipo de história que você deve contar aos seus filhinhos. E se em menos de 24 meses, sim, em menos de 12 meses, toda a nação soube acerca de David Crockett, por que não podem os cristãos estar ardendo por Deus? Como Hollywood está por esta tolice e fazê-los saber quem é Jesus Cristo? Por que em vez de estar tão interessado em outras coisas, nós não estamos interessados nas coisas de Deus? Por quê? Eles selaram seus ouvidos. Eu vou à igreja e sou tão bom quanto vocês. Isso está certo? Isso é verdade. Cisternas rotas, isso é verdade, cisternas rotas. Você diz: e quanto ao Papa e coisas tais, todas essas coisas se alinham. Quando você rejeita o Evangelho, sua alma se torna um sepulcro aberto para o diabo. E todas essas coisas finalmente acabam com você no grande. E não apenas o Vaticano Católico está incluído ali, mas a Igreja Protestante também está. Apocalipse 17 diz que a Igreja Católica era uma prostituta e as igrejas protestantes eram meretrizes. Mas o povo de Deus foi chamado para fora de tudo. Saia da Babilônia. Disse esta última mensagem de advertência do anjo: não seja participante dos seus pecados. Saiam, separem-se e sejam diferentes. Não apenas do ponto de vista lógico, não porque você pensa que seja certo fazê-lo, mas ore até que essa coisa esteja em seu coração. Aleluia! Porque isso é exatamente o que aconteceu com os pentecostais anos atrás, e com os nazarenos, e com os peregrinos da santidade, e com todo o restante de vocês. Isto é certo, foi isso que aconteceu com vocês. Vocês disseram: bem, o restante delas, todas as irmãs estão deixando seus cabelos crescer, e elas estão, agora sabem, creio que farei isso também. Ó, seu hipócrita, é exatamente isto. Esta é a razão por que vocês voltaram atrás e fazem o que fazem agora. Vocês nunca tiveram isto no princípio. Se isso houvesse estado em seu coração, todos os demônios do inferno nunca arrancariam de lá. Como pode você fazer de si mesmo algo além do ser humano, quando você nasceu um ser humano? Como pode você ser outra coisa, senão um cristão, se você nasceu cristão? Você está entendendo aqui? Um povo levantou-se e protestou e falou: isso é verdade. Vamos deixar nosso cabelo crescer, porque estão deixando também as irmãs. Vamos nos tornar membros da igreja, porque elas também são. E daqui a pouco foram embora. Irmão Brando disse: se isso estivesse em seu coração desde o começo, você nunca teria voltado atrás. Se a mensagem descer mesmo do seu coração, irmão, irmã, se você nasceu em Cristo, não tem demônio que te tire daqui. Agora, se você achou bonito a mensagem, se você simpatizou com a mensagem, se você está aqui porque é algo diferente, você vai embora. Mas se você tem essa mensagem e uma veridiana no seu coração, nada arranca. Nada arranca. Cai um à tua direita, 10 mil à tua esquerda, irmão Sabino, e nós continuamos com a bandeira levantada. Por quê? Porque nós nascemos nisso. Eu não posso olhar no espelho e dizer: eu não sou um ser humano. Eu não sou um ser humano.
Se eu tenho mãos de humano, se eu tenho cabeça, se eu tenho olhos, se eu sou um ser humano, como eu vou olhar no espelho e dizer eu não sou? E a mesma coisa é aquele que tem a revelação, que é um filho de Deus. Ele olha para essa Bíblia e diz, sou eu. Eu não posso dizer que eu não sou, sou eu. Eu amo essa mensagem, eu amo essa palavra, eu estou tentando, lutando para viver a cada dia. Você não pode dizer que você não é um filho de Deus quando você é. Amém? Agora, quando não é, não tem como dizer. Não adianta dizer, o pastor passa a mão, o pastor tenta ajudar, ele vai achar um defeito e ele vai embora. E pensa, Jesus fica chorando, se escabelando, como um sistema denominacional eu ouvi uma vez falar. Jesus, eu tive uma visão que Jesus estava careca de tanto preocupar com o mundo. Perdeu os cabelos de tanto preocupado. Disse, meu Deus do céu, que infantilidade. Deus conhece o fim antes do começo. Nós vamos fechar com isso aqui. Ele predestinou como, irmão Wagner? Ele sabia que havia um povo sedento por salvação. Nós estávamos sedentos, irmão Adriano. Se nós ainda não estávamos, Maurício, nós temos que estar. Mas nós estamos sedentos por Ele. Cadê a música ali? Vamos cantar um hino para fechar isso aqui com chave de ouro. Eu creio que Deus te abençoou. Eu creio que Deus te alicerçou, que Deus renovou a sua vida. Agora vá para casa, quando você for fazer seu culto amanhã, você termina de ler essa mensagem, 2 ou 3 vezes, leia de novo. E você vai ver como é gostoso você estar ali, incluído nisso. Irmão Jair Cardoso, Deus abençoe. A irmã Zilda Gomes, Deus abençoe a irmã Rose. Irmão Alcemir, Deus abençoe cada um que está na conexão. Aleluia. Qual que nós vamos cantar? Vamos cantar enquanto vocês se coloquem de pé. Vamos deixar escapar a pressão. Vamos glorificar a Deus. Eu quero perguntar, você foi abençoado? Eu quero perguntar, você precisa mais de Deus? Você precisa? Então nós vamos, enquanto cantamos, vamos orando também. Vamos fazer um Pentecoste aqui, vamos. Hoje, vamos lá. Vai que é assim.
Pai, por este dia que o Senhor tem nos dado. Agradecemos por Tua palavra, Senhor, que o Senhor despejou em nossas vidas nesta manhã. Que isto seja aquela força, que seja aquele alimento para a nossa alma triunfar diante dos problemas. Saber que temos um Deus que nos escolheu e nos sustenta cada dia. Seja a ajuda dos meus irmãos, de minhas irmãs. Fortalece cada um, meu Pai, que aqui está, guardando, livrando de todo mal, abençoando os negócios, abençoando o trabalho, a vida, em todas as áreas. Dê alegria, Pai, dê regozijo aos teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Graças a Deus.